hoje aqui no Motor Driver nós vamos falar sobre Renault Stepway Zen 1.0 com câmbio manual, motorização inédita neste carro, que sim, eu vou falar tudo para você, como é que esse carro anda, o que mudou nele para ele ficar mais simples e também custar menos de R$80 mil, com um alvo claro, viu? Que é o Citroën C3 Live Pack. Sim, eu vou te contar tudo sobre esse carro. Vem comigo aqui. Mas antes disso, deixa aí o seu like e se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E vamos começar falando do Renault Stepway pelo começo. Vamos falar do que muda no design dele em relação às versões com motor 1.6 e também com câmbio CVT. Vem ver. Bom, aqui na dianteira, este carro não muda em absolutamente nada, tá? Você continua contando aqui com o mesmo desenho que você já conhece. O que muda principalmente? Bom, nada. Somente um pouco da altura em relação ao solo, isso porque ele perdeu, nessa versão com motor 1.0, as rodas aro 16 e agora ele utiliza rodas de ferro aro 15 com calotas, tá? Então você tem aqui um carro que ficou sim um pouquinho mais baixo, mas isso não fez que ele perdesse a robustez da suspensão e na hora que eu estiver dirigindo eu falo mais sobre isso. Falando aqui ainda da dianteira, você continua contando com os faróis aqui, que são halógenos, tá? Com lâmpadas incandescentes, aqui o farol baixo, o farol alto, a seta e aqui você tem a luz diurna em LED, em todas as versões. Aqui de baixo você tem farol de neblina com essa moldura cromada, tem aqui esse esqui dianteiro na cor cinza, o que dá um aspecto bastante aventureiro para o carro, e aqui a grade dele, que não muda em absolutamente nada. Na lateral, bom, já falei das rodas, né? Que ele perdeu um pouquinho da sua altura em relação ao solo, olha, você vê que ele ficou um pouquinho mais baixo, isso porque ele ganhou rodas de aço com calotas, mas aqui ele mantém esse adesivo Stepway. Aqui nós temos retrovisor na cor preta, temos aqui também essas barras que você pode colocar sim, aqui umas travessas para poder levar bicicletas, porque elas suportam até 80 kg de peso, e aqui na traseira ele segue sendo exatamente o mesmo carro também, tá? Aqui você tem a assinatura em LED na lanterna, aqui a luz de ré, seta e aqui a luz de freio do carro, que é incandescente. Aqui de baixo nós temos também os olhos de gato, né, que são os refletores. Aqui nós temos os sensores de estacionamento aqui do Renault Stepway. Porém, aqui nessa versão ele perde a câmera de ré. E aqui na tampa do porta-malas você tem a inscrição Stepway e a marca da Renault, que aliás é um botão para você fazer a abertura da tampa do porta-malas, ó. Basta você clicar aqui e pronto, você tem acesso ao compartimento, que sim, ele segue sendo o maior compartimento de porta-malas do mercado entre os hatches compactos, trazendo aqui 320 litros de capacidade, sim. E aqui nós temos de baixo o step, que é full size, exatamente na mesma medida dos pneus de rodagem. Agora, vamos lá para trás, porque eu quero te mostrar como é que é o espaço interno desse carro, que ele sempre foi uma referência e segue sendo. Dá só uma olhadinha aqui, olha, quando a gente entra, você já nota que o espaço aqui é bastante bom, tá? Isso porque ele tem 2,59 m de entre-eixos. E quando eu entro no carro, eu que tenho 1,90 m de altura, olha só, fechei aqui a porta e eu tenho aqui espaço suficiente para o meu joelho. Ó, fica sobrando só um dedinho aqui, o que significa que eu, com 1,90 m de altura, tenho sim um conforto bastante bom para andar aqui atrás. A minha cabeça não pega no teto, fica sobrando 3 dedos. E aqui atrás nós temos, olha, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Temos também aqui o cinto de segurança, que fica aqui, olha, para você poder rebater o banco com facilidade. Então ele fica aqui no alto, tá? E nós temos também o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. E aqui, olha, nós não temos nada além disso, tá? Não há aqui saída de ar, não há porta USB,
Nada, o Stepway segue sendo o que o Sandero sempre foi, um carro bastante simples, mas bem resolvido. E aqui no Stepway ele perdeu um item bastante importante, que está aqui na porta, ó. Nós temos agora a manivela para poder fazer a abertura do vidro. Pois é, um item que foi perdido aqui nessa versão 1.0 manual, e ele não tem mais o vidro elétrico. E aqui, olha, o revestimento da porta totalmente em plástico rígido, mas é um plástico sim, de boa qualidade, o que faz bem para o Stepway. Agora, vamos lá para frente que eu vou falar de motor e depois é que eu vou falar do painel aqui na dianteira e aí a gente vai andar com o carro. Vem comigo aqui. Agora, quer conhecer de perto esse carro aqui? Então deixa eu te dar uma dica. Dá uma passadinha na Renault Destaque. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo. Você pode conhecer de perto o Renault Stepway e ver tudo o que mudou do jeitinho que eu estou te contando e ainda pode fazer um test drive para você poder colocar um desse daqui na sua garagem. Então faz o seguinte, conheça mais em grupodestaque.com.br, siga o Instagram @grupodestaqueauto. Como já te falei, os endereços estão aqui na descrição do vídeo e aproveita para passar numa loja Renault Destaque para você conhecer de perto, tá bom? Lá você vai ter a melhor avaliação do seu seminovo e a melhor negociação para você colocar esse carro aqui na sua garagem. Porque você sabe, né? Renault é Grupo Destaque. Para abrir a tampa do motor, obviamente você tem que vir aqui dentro do carro e puxar a alavanca, mas tem um detalhe que eu quero mostrar antes de chegar lá. Aqui na soleira de porta, olha, ele tem aqui a inscrição Stepway, já o tapete Sandero, né? Isso porque é exatamente o mesmo carro. Para você abrir aqui a tampa, basta puxar essa haste. E aí, esse carro ainda mantém um detalhe que eu gosto demais e que carros premium não tem. Que eu tô falando justamente aqui, ó. A abertura por meio do pistão a gás. E isso faz toda a diferença aqui, olha só. É um item de acabamento muito bom que até carros que custam muito mais do que 100, às vezes até 200 mil reais, não trazem. E aqui no Stepway você conta com este item. Temos aqui também, olha, manta acústica, o que é muito bom, né? Porque isso alivia o barulho externo do motor e também evita que esse barulho entre dentro da cabine. E aqui então nós temos o motor do carro, 1.0 SCE, 3 cilindros, que entrega 79 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. E a etanol, você tem aqui um torque de 10,9 kgfm e 82 cavalos de potência. E acoplado a ele, nós temos aqui um câmbio manual de 5 marchas, que eu vou falar sobre esse comportamento na hora que eu estiver dirigindo o carro. Agora, vamos lá para dentro, que eu vou falar de painel aqui do Stepway. Bom, aqui dentro do Stepway, você vai olhar para o painel e de cara você vai saber que está dentro de um Sandero. Isso porque ele não mudou em absolutamente nada. Ó, dá só uma olhadinha. Nós temos aqui um painel de plástico rígido, tá? Totalmente em plástico rígido, mas que ele tem aqui mudança de textura na tampa do airbag. Temos aqui um black piano e aqui bastante requinte, porque o carro, apesar de ser simples, ele não precisa ser ruim, né? Ele não precisa ser mal acabado. E aqui não é não. Aqui nós temos um acabamento muito bem feito, plástico de boa qualidade, o que faz sim com que o Sandero, aliás, o Stepway, seja um carro simples, com motor 1.0, mas que te ofereça um conforto muito bom aqui dentro, mesmo ele sendo um carro simples, tá? Então vamos falar aqui do painel. Bom, aqui nós temos as saídas de ar que são redondinhas, aqui no centro elas são quadradas e aqui nós temos o pisca-alerta e a central de travamento das portas. Aí aqui nós temos a central multimídia Media Nav Evolution, que é uma central bastante simples, tá? Aqui nós temos o botão liga e desliga dela e aqui os botões de volume, porta USB e também a entrada auxiliar. E aqui fica o microfone para você poder utilizar o Bluetooth do seu carro e poder atender chamadas telefônicas, tá? É uma central bastante simples e ela espelha Android Auto e também o Apple CarPlay, mas com a necessidade de cabos, tá? Então, olha, meu telefone está aqui, plugadinho no cabo, e ela é super rápida, super responsiva, então ela funciona muito bem, tá? Então, nós temos aqui uma central bastante competente. Logo abaixo, nós temos aqui o painel do ar-condicionado, que é totalmente
por botões, tá? Então não tem nada na central multimídia para você operar. Então aqui nós temos a regulagem do fluxo do ar, tá? Que eu vou girando aqui e eu chego aonde eu quiser com o ar aqui para frente, para baixo, para o vidro e por aí vai. Aqui nós temos o controle de velocidade e aqui para você abrir ou fechar, tá? A portinhola que deixa a recirculação interna ou o ar vindo de fora, o botão para você ligar e desligar o ar, o térmico traseiro e aqui o botão de temperatura. E aqui, olha, nós temos esses 4 botões aqui na parte de baixo, tá? Aqui nós temos o aviso do cinto de segurança, né? Que ele, a partir de 25 km por hora, se você não tiver com o cinto afivelado, ele vai apitar. Aqui nós podemos desligar o sensor e aqui o botão do Stop Start, que é aquele sistema que desliga o motor do carro em paradas curtas de semáforo e sim, ele ajuda bastante na hora de você economizar combustível, tá? Aqui de baixo, olha, nós temos 2 porta-copos e um pequeno porta-trecos, temos aqui a alavanca do câmbio e aqui a alavanca do freio de mão com mais um pequeno porta-trecos aqui embaixo, tá? E o ajuste do banco aqui, olha, é por aqui, tá? Você vai levantar aqui e o encosto vem, tá? Então é bastante fácil de você mexer aqui. Aqui nós temos o retrovisor do carro, que não é fotocromático, é retrovisor simples, plafonzinho de luzes aqui bastante simples também, e aqui nós temos o espelhinho, tá, no parasol, tanto para o motorista quanto o passageiro. A diferença aqui para o passageiro, ele não tem a portinhola, tá? O revestimento do banco é bastante bom, olha, nós temos aqui um tecido de qualidade, tem aqui essa faixa, aqui um tecido mais diferenciado, com esses detalhes aqui na lateral, abas que abraçam bastante bem aqui, tá? E aqui nós temos os pés pontados, que são um item bastante legal, porque torna a aparência do carro mais esportiva, ainda que ela não seja esportiva, tá? E aí nós chegamos então ao volante do carro, que aqui, olha, nós não temos nenhum comando aqui no volante, tá? É o mesmo volante que você conhece das outras versões, porém sem nenhum comando. E aqui nós temos esse comando satélite do som, tá? Então aqui você aumenta e reduz o áudio, aqui você atende e desliga chamadas, aqui você escolhe o source, né? A fonte sonora, então você tem aqui o rádio, mídia e por aí vai, tudo você comanda por aqui. E aqui o mode e ok, tá? Então é um comando bastante simples, quem já dirigiu qualquer carro da Renault e também Peugeot e Citroën conhece esse sistema. É um sistema que tudo bem, é bastante defasado, já é bastante antigo, mas que ainda assim funciona muito bem e aqui no Stepway ele se mantém. Aqui nós temos a chave de seta, ele não tem acendimento automático, tá? Então nós temos aqui lanterna e farol baixo, e temos também aqui farol de neblina dianteiro, ok? E aqui nós temos o limpador de para-brisa, que tem uma característica que é curiosa. Ele tem aqui o modo temporizador, aqui, ó, vou ligar aqui, tá? E o modo contínuo, certo? Porém, se você quiser só dar aquele toquinho para cima, que normalmente os carros trazem, para só dar uma limpada de uma passagem só, você não tem esse recurso, você tem que ligar ele aqui no temporizador, tá? E aqui também nós temos esse botão aqui com esses 3 pontinhos, que ele comanda o computador de bordo que fica ali no painel, tá? Com este comando aqui, você vai apertando, ó, você vê que ali tá marcando a temperatura, né? 35 graus. E aí nós temos o odômetro total, o odômetro parcial, litros que eu já gastei, então isso é legal, gastei 17,7 litros, o tanque dele tem 50 litros, fiz 8,4 km por litro, tá? Esse número baixou, na verdade, porque eu tô com o carro ligado aqui, né, com ar-condicionado, porque tá bastante calor. E aqui nós temos o consumo instantâneo e aqui a autonomia que o carro tem, tá, utilizando etanol. E aí voltamos então para o trip. E aí a velocidade média que eu tô aqui, que é 20,2 km por hora. É muito baixo, né? E aí voltamos então para a temperatura. Nesse computador de bordo aqui eu também tenho aqui marcador de combustível e o marcador de temperatura. E aqui nós temos o painel do carro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a iluminação. Não melhora, né? Então tudo bem. Nós temos aqui o velocímetro aqui ao centro e aqui o conta-giros. Painel bastante simples, mas que funciona muito bem e te traz todas as informações que você precisa, tá? Vamos aqui falar então da porta, porque aqui a porta, olha, repete a porta traseira, tá?
totalmente em plástico rígido, mas aqui nós temos um tecidinho para você apoiar o braço com mais conforto, tá? E aqui os comandos dos vidros elétricos que são somente dianteiros. Para você abrir a tampa do porta-malas, além de você apertar lá no emblema, você também tem este botão aqui, tá? Então basta que você aperte e a tampa do porta-malas lá atrás vai abrir. E aqui nós temos a outra saída de ar. Um recurso que esse carro perdeu foi um retrovisor elétrico, mas eu tenho que falar aqui de um pequeno capricho da montadora que eu vi e eu achei bastante legal. Dá uma olhada aqui. Tá vendo, ó? Aqui no retrovisor dele, ele tem o ajuste manual, tá? Então eu tenho que mexer aqui para poder mexer o espelho. Só que aqui, olha, dá uma olhada, ele tem um couro aqui, tá? Justamente para dar um acabamento, o que é legal, né? Porque afinal de contas, nós temos aqui uma preocupação efetiva com o acabamento do carro. E um detalhe que eu gosto bastante, olha, o teto do carro é totalmente escurecido. Aqui você não tem aquele teto claro, então tudo bem, o teto claro ele te dá uma sensação de mais amplitude do carro, parece que o carro é maior, mas o teto preto ele dá a sensação de esportividade, o que é muito legal, apesar desse carro não ter nenhuma. Aliás, vamos fazer o seguinte, já falei de todo o painel aqui, bora acelerar o nosso Renault Stepway para eu falar como é que esse motor 1.0 se comporta nas ruas e avenidas da cidade. E se você tem alguma dúvida de como este carro anda e principalmente sobre posição de dirigir em relação ao que você já conhece do Stepway com motor 1.6 e câmbio CVT e também sobre o Sandero, saiba que isso não muda em absolutamente nada aqui na versão Zen 1.0 do Stepway. Isso porque nós temos exatamente os mesmos bancos, exatamente a mesma posição de dirigir, isso porque é exatamente o mesmo carro. Muda muito pouco, mais para a questão visual e também nessa questão de motor. Então vamos lá. Bancos apoiam bem costas e pernas. Eu tenho aqui uma posição boa de dirigir. Nós temos aqui todos os ajustes mecânicos do carro, tá? Então eu tenho ajuste de encosto por meio de uma haste que fica aqui deste lado, aqui com a sua mão direita. Eu tenho o ajuste de distância do banco, do assento e também o ajuste de altura, e isso faz com que você tenha uma boa posição para você dirigir. E eu tenho aqui também o ajuste de altura do volante, além do ajuste de altura do cinto de segurança. Não tenho aqui nada absolutamente elétrico e também me falta aqui o ajuste de profundidade do volante. Então é um carro bastante correto, tanto que olha, eu tenho 1,90 m de altura e eu fico numa posição bastante boa aqui dentro do Stepway, tá? Vamos falar de motor 1.0 de 82 cavalos de potência quando abastecido a etanol e 10,9 kgfm de torque e 79 cavalos de potência com 10,2 kgfm de torque quando abastecido a gasolina. Etanol é o combustível que eu tenho aqui no tanque e posso te falar? Em nada este carro aqui deixou a desejar na cidade e nem na rodovia, tá? Eu tive alguns trechinhos de Anchieta que eu peguei, né, para poder me deslocar até São Paulo e voltar para São Bernardo, que é o caminho mais prático que eu tenho. E esse carro aqui mostra que ele tem bastante fôlego, é um motor 1.0 de 3 cilindros SCE e é um motor bastante bom, bastante elástico inclusive, que vai te entregar uma boa potência, um bom torque, claro, desde que você tenha na sua mente que este carro aqui tem proposta muito mais urbana, ele não é um carro focado em rodovia. Então você tem um carro aqui bastante ágil, esse câmbio manual de 5 marchas, ele tem engastes muito bons, ele não é um câmbio que você fica perdido para encontrar marcha, muito pelo contrário, um carro gostoso de guiar de fato. E um detalhe interessante, ele é muito econômico, tanto que no etanol a Renault indica que ele faz 9,3 km por litro. E eu tenho que te falar que na verdade eu tô muito próximo disso. Óbvio, nunca consigo chegar efetivamente ao que o Compete indica, mas eu tô muito próximo disso, tá? Eu tenho aqui, olha, uma velocidade média. Não, aqui não marca. Ah, não, marca sim. Velocidade média de 20,2 km por hora, tá? E eu tenho aqui um consumo de 8,6.
utilizando sempre o ar-condicionado, até porque está bastante calor, né? Então, estou utilizando o ar-condicionado o tempo todo e aqui 8.6 é o que eu tenho de média. Tá bom, tá bem bom. E eu vou te falar, isso porque eu peguei muito trânsito. Se eu estou andando numa pista mais livre, né, num dia mais tranquilo e andando aqui de boa, sem utilizar o modo soviético, esse carro aqui eu cheguei a fazer com ele 10 km por litro. É muito bom, de fato. Não à toa que tanto o Sandero quanto o Stepway se tornaram, inclusive o Logan, se tornaram os queridinhos dos motoristas de aplicativo e taxistas. Isso porque é um carro, de fato, muito bem construído e com uma economia bastante agradável, já que a gente tem aí combustível com preços tão altos ultimamente, né? Cada centavo economizado nessa hora interessa bastante. É um carro bastante simples, é um carro, como eu falei, bem construído, mas é bastante simples e ele te entrega aqui o básico que você precisa, tá? Tanto que nessa versão você não tem aqui controle de tração e de estabilidade, você não tem também aqui assistente de partida em rampa, você não tem aqui uma série de itens que carros mais completos têm. Mas você tem aqui, em contrapartida, 4 airbags, você tem aqui o sistema Stop Start, que é um sistema que desliga o motor do carro e faz com que você tenha uma economia de combustível, e essa economia é presente, tá? E hoje o custo de baterias preparadas para Stop Start nem é tão mais alto, então não é algo que fuja tanto da realidade de quem precisa economizar. Muito pelo contrário, o sistema acaba se tornando um bom custo-benefício justamente para que você possa utilizar o sistema sem problema nenhum, mas você tem a opção de desligar também por meio desse botão, tá? Você não tem aqui controle de velocidade de cruzeiro, você não tem absolutamente nada. É um carro 1.0 simples na essência, mas que ele te oferece muita robustez, muita economia também, porque afinal de contas você tem aqui um motor de nova geração da Renault que é bastante econômico e isso faz bastante diferença. E com detalhe, né? Você tem aqui um carro que te oferece a central multimídia, que espelha Android Auto e Apple CarPlay, com a necessidade de cabos, tá? Tá aqui o cabão pendurado, inclusive eu nunca entendi por que a Renault não colocou essa entrada USB aqui para baixo, né? Ela poderia ter feito isso, não seria um custo tão maior assim, porque afinal de contas é tirar um chicote de um lado e passar para o outro, né? Mas enfim, o que importa é que tem, tá? É uma falha de ergonomia, isso na minha opinião. E você tem aqui um carro com uma suspensão também bastante robusta, e isso é um ponto bastante legal também. Isso porque, no final das contas, você vai ter aqui um carro que ele segura muito bem as pancadas do asfalto, né? Afinal de contas, o piso lunar que nós temos aqui se assemelha muito com o piso da Romênia, né? Que é da onde é originário a linha Sandero, né, da subsidiária Dacia, que é uma subsidiária da Renault, e por aí vai a história. Em outro vídeo eu conto para você. Mas é um carro que ele te oferece uma suspensão muito robusta, um bom espaço interno, inclusive, né, chegou a ser uma referência, inclusive, porque em tempos de Palio, Corsa e Gol, que eram carros bastante pequenos, que hoje se assemelham muito, por exemplo, ao Renault Kwid em questão de espaço, o Stepway, aliás, o Sandero, chegou em 2008 com um espaço que era um absurdo, né? Um porta-malas que ainda permanece sendo o maior da categoria, um excelente entre-eixos de 2,59 m. Então tudo isso fez com que o Sandero se consagrasse no mercado como um carro verdadeiramente muito espaçoso e com uma robustez mecânica muito resistente também, porque justamente a Renault desenvolveu motores excelentes para esse carro aqui, em parceria com a Nissan, né, na aliança Renault-Nissan, e isso refletiu diretamente na qualidade deste carro aqui, tá? Tanto que se você colocar na ponta do lápis aqui, este motor SCE 1.0 é exatamente o mesmo motor que você encontrava no Nissan Versa com motor 1.0. O Versa de geração antiga, que depois passou a CV Drive e por aí vai. Então, são motores idênticos, né, com apenas mudança no nome do projeto e tal, só para diferenciar de uma montadora para outra. Mas sim, o Stepway, ele permanece sendo um carro bastante legal,
tem um alvo muito bem definido, que é o Citroën C3 na versão Like Pack. Então você tem aqui um carro muito robusto, um carro muito econômico e que traz sim equipamentos para você ter segurança, como por exemplo os 4 airbags, o que faz bastante diferença na hora de você ter um carro com segurança o suficiente para você rodar no dia a dia, seja para você ter como carro de uso pessoal, seja para você ter um carro para o trabalho, seja para você utilizar esse carro aqui para fazer corridas de aplicativo e até, como falei, para os taxistas, o que é sim um ponto bastante bom. E essa preferência dos motoristas de aplicativo, principalmente, refletem muito na robustez desse carro. Esse daqui é o Renault Stepway Zen 1.0. Um carro que no final das contas mantém as excelentes qualidades que nós já víamos no Renault Sandero. Um carro com uma excelente suspensão, manutenção fácil de ser resolvida, econômico e sim, um carro com excelente acabamento, apesar de ser bastante simples, e um dos maiores espaços internos da categoria. Esse daqui é o Renault Stepway Zen 1.0 com câmbio manual que você acabou de conhecer por aqui. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais para ver mais desse carro aqui no Instagram, Facebook e também no TikTok, @MotorDriverBR. Um forte abraço e até o próximo vídeo.